No vídeo da semana passada eu mostrei para vocês o setup de um inscrito que já rendeu mais de 36 mil reais somente em 2025. E eu transformei a estratégia desse meu inscrito em um robô. Mas aquele setup, meus amigos, ainda não estava completo. Faltava um componente que melhore muito a performance do robô. E eu pedi para vocês comentarem se vocês queriam a parte 2 desse vídeo, com o setup completo. E o resultado, meus amigos, foram mais de 200 comentários pedindo pela parte 2 desse setup. Então, cá estamos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar o robô utilizando o filtro de detector de divergências, que vai fazer toda a diferença no operacional. Esse filtro ajuda a validar as entradas, evita sinais falsos e foca somente nos movimentos que têm mais potencial. Se você assistiu a parte 1, já se prepara, porque agora você vai receber o setup 2 completinho. Bora aqui para a tela, vamos ver como é que vai funcionar o bot utilizando o filtro de detector de divergências. Vamos lá. Conforme eu havia mostrado para vocês no vídeo anterior, aqui está o resultado do nosso colega, um inscrito aqui do canal, que fez mais de 36 mil reais na conta real dele da Genial, operando esse setup em Bitcoin e também dólar futuro. Na semana passada a gente fez a parte 1 desse vídeo utilizando o indicador RSI estocástico, mas o setup ainda não estava 100% completo. Faltava a cerejinha no bolo, que é colocar junto nesse setup o indicador detector de divergências. O indicador detector de divergências, meus amigos, é esse aqui, ó, tá? Se você der um duplo clique nele, é possível parametrizar várias coisas aqui, inclusive escolher quais indicadores que você quer que ele detecte a divergência, tá bom? Tem o filtro de MACD histograma, RSI, estocástico, CCI. E o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai colocar esse filtro com todos esses indicadores. E aí você vai poder optar por quantas divergências você vai querer para poder validar a entrada. Então vai funcionar mais ou menos assim. O nosso bot ele vai avaliar 5 candles à esquerda, 5 candles à direita, para poder determinar se houve uma divergência ou não. Ele vai avaliar dessa lista aqui de indicadores quais estão dando divergência. E aí você vai poder escolher um número X de divergências para o nosso bot filtrar as entradas, tá? Então, supondo, por exemplo, que você escolheu que tenha que ter pelo menos 5 indicadores dando divergência, quando ele passar de 5, né? Por exemplo, neste caso aqui que deu 7, ele já teria validado a entrada, e aí sim, quando o estocástico der o sinal, o nosso bot faria a entrada, tá? Para esse vídeo eu vou mostrar para vocês, para poder facilitar as nossas entradas aqui, somente com um. Então eu vou colocar aqui no nosso setup, que se houver pelo menos uma divergência, e depois o nosso estocástico der o sinal, o nosso bot vai entrar, beleza? Então, como é que vai funcionar o setup completo para você que não viu a parte 1? Se você não viu na parte 1, recomendo que depois que terminar de assistir esse vídeo, você vai lá e assista o vídeo anterior a esse, tá? Então, o nosso bot, turma, ele vai detectar a divergência, tá? Aqui houve uma divergência, e aí ele vai avaliar o nosso RSI estocástico. Se ele estiver trabalhando aqui, ó, pessoal, acima de 95, quando a média do nosso RSI estocástico passar abaixo de 95, ele vai pintar aqui de vermelho e o nosso bot vai fazer uma entrada a mercado. Supondo que a entrada foi aqui, tá? Se o preço resolve voltar um número X de pontos, o nosso bot vai fazer mais uma entrada, tá? Fazer um reforço de posição, ou seja, um preço médio, beleza? Esse preço médio, ele é opcional para você utilizar ou não, fechado? Então fica a seu critério estar utilizando o preço médio ou não. Se você quiser fazer somente a entrada a seco, sem problema. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, bem claro, que houve aqui no dia 5, para vocês entenderem 100% aí como é que vai funcionar. Então aqui, por exemplo, o nosso indicador detector de divergências detectou que houve pelo menos uma divergência, que foi no indicador do MACD. Depois a gente teve o nosso estocástico trabalhando aqui, ó, abaixo de 5, depois ele cruzou acima de 5, tá vendo? A média cruzou acima de 5, pintou de verde. Pintou de verde, nosso bot vai entrar a mercado. Se o preço recuasse aqui um número X de pontos, ele faria uma entrada adicional, ou seja, um reforço de posição, preço médio, beleza? E aí quando ele for para o alvo, ele faz a zeragem de posição. Mesma coisa aqui, pessoal, neste outro exemplo aqui, ó. O nosso bot detectou pelo menos uma divergência, tá? Que foi no MACD. O nosso indicador que estava trabalhando acima de 95, quando a média do estocástico passa abaixo de 95, o nosso bot pinta aqui de vermelho, ele faz a entrada, coloca o alvo, se o preço vem contra, ele faz o preço médio, e aí depois quando o preço vai a favor, ele zera todas as posições no alvo, beleza? O que é que já está feito? O que já está feito é esta condição aqui, ó, do estocástico somente, mas a gente não tem ainda a validação aqui, ó, do detector de divergências, tá bom? E o detector de divergências, pessoal, é um fator determinante aí para que a gente consiga uma melhora na performance do nosso robô. Eu vou dividir a tela aqui, pessoal, e vamos abrir o editor de estratégias com a estratégia já da semana passada montada, e a gente vai incrementar este código com as novas funcionalidades aqui da detecção de divergências, beleza?
Meus amigos, o código da semana passada já está disponível para download no vídeo da semana passada lá na descrição, beleza? O código incrementado aqui com detector de divergências, que é o código que a gente vai terminar essa semana, vai estar disponível somente para os meus clientes da assessoria MP Assessoria Trader, que é minha parceira aqui da Genial. Caso você não esteja na nossa assessoria, dá uma olhadinha no link aqui da descrição. Lá vai ter todas as instruções para você migrar para minha assessoria e ter acesso a Profit Pro gratuito com uma operação no mês, VPS da Genial gratuita e também ao pack de robôs aqui da nossa assessoria, que eu acho que deve estar aí com 6 robôs mais ou menos, e mais o código de hoje, beleza? Tem o contato do Marcos, que é o assessor aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode clicar no link, você vai ser redirecionado para uma página do WhatsApp e ele vai te atender. Fechado, turma? Então bora começar o nosso desenvolvimento. Meus amigos, estou aqui com o manual da Nelogica aberto na minha tela e vou mostrar para vocês como é que funciona a função de detecção de divergência, tá? Ele parece um pouco complexo, né? Porque tem um monte de coisa aqui, mas não é tão complexo assim e já vou mostrar para vocês. A função de detecção de divergência, pessoal, é dada por essa função aqui, ó, Divergence Detector, beleza? Os dois primeiros campos são o quê? O número de candles que ele vai avaliar à esquerda e o número de candles que ele vai avaliar à direita. E depois você pode escolher quais indicadores que você quer que ele faça a detecção da divergência, tá? Se você colocar, por exemplo, verdadeiro, true, no primeiro campo, ele vai pegar o MACD. Se colocar true também no segundo campo, MACD histograma, true no terceiro, RSI, estocástico e assim por diante, tá? Então, para cada campo desse, você vai colocando verdadeiro ou falso, e aí ele vai detectar somente os indicadores que você escolher, beleza? Existe também, pessoal, com esse indicador, você consegue capturar o quê? O valor de topo e de fundo, que é esse cara aqui, ó, o PH, tá? E o PL, ou seja, ele vai marcar para você o topo e o fundo. Quando ocorrer um topo, se você optar pela indexação aqui, ó, que é opcional, tá? Você pode usar ou não. Se você optar pela indexação, colocar 0, ele vai retornar os valores de pH e de PL, ó. Ele vai retornar -1, caso seja um PL, ou seja, um pivô de fundo, tá? 0 quando não for nem topo nem fundo e 1 quando for um topo, tá? Ou seja, o pH aqui, tá? Que é um pivô de alta, pivô high, alguma coisa assim, que é o nome dessa variávelzinha aqui, beleza? Se você colocar 1 dentro desse campo aqui do indexador, ele vai retornar para a gente o quê? O número de detecções que ocorreram, beleza? E aí, aqui ele dá um exemplo, ó, tá vendo? Ele dá um exemplo. Divergence Detector, 5 candles à esquerda, 5 candles à direita, e ele quer pegar os 3 primeiros indicadores, tá? Que é o MACD, MACD histograma e também o RSI. Se você olhar aqui, ó, os 3 primeiros campos são esses, tá? Ó, MACD, MACD histograma e o RSI. Então, colocando o verdadeiro para os 3, ó, ele vai pegar divergência somente desses 3, tá bom? E aí você coloca 1 aqui dentro desse campo, que é o indexador, e ele vai retornar para a gente, então, o número de divergências. Se o número for positivo, por exemplo, mais 3, é porque houveram 3 divergências, tá? Divergências de alta. Se for sinalizado por -3, é porque houve uma sinalização de divergência de baixa de 3 indicadores, fechado? Então, parece ser meio complexo a forma de escrever e tal, mas não é, vocês vão ver isso agora, beleza? Se você observar aqui, ó, quantos campos a gente tem, ó. Tem o número de candles à esquerda, o número de candles à direita, e depois a gente tem aqui, ó, de indicadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Nós temos 11 campos aqui que a gente pode preencher verdadeiro ou falso. Eu vou colocar, pessoal, para ele detectar todos, beleza? Então a gente vai preencher, basicamente, 5,5 e 11 vezes a gente vai escrever true, para ele permitir capturar a divergência desses 11 indicadores, tá? Então vamos lá, vamos começar. Vou criar uma variável chamada det e ela vai receber o meu Divergence Detector. Abre parênteses. Primeiro campo, então, número de candles à esquerda. Vamos colocar aqui na input. Número candles esquerda, tá? A gente vai colocar 5, que é o padrão, beleza? Depois, número de candles à direita, que também é 5, tá? Vamos trocar aqui de esquerda para direita, beleza? E aí aqui nos dois primeiros campos, como eu já coloquei aqui na minha input, eu coloco assim, ó. Número de candles avaliados, né, à esquerda, vírgula, o número de candles à direita, Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, tá, vírgula. Agora é só escrever, pessoal, 11 vezes true, beleza? Deixa eu fechar essa propaganda da Nelogica. Só escrever assim, ó, true, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, 11 vezes, 2, 3. Posso copiar esses 3 agora para facilitar, ó, e aí eu colo de 3 em 3, ó. Já tenho 6, já tenho 9, tenho 12, então eu só apago esse último aqui, ó, beleza? Fecho parênteses. Ou seja, coloquei true para todos os indicadores. Então ele vai capturar a detecção de todos os indicadores, tá? Todos os indicadores disponíveis, obviamente, na função. Aqui na frente do parênteses, eu vou colocar assim, ó, barra vertical e coloco o número 1 aqui dentro, tá? Ponto vírgula. Para quê? Para ele retornar para mim o número de divergências que tem, beleza? O que eu faço agora? Declaro aqui, pessoal, ó,
minha variável det, beleza? Declarei a variável det, pronto, sumiu o errinho que já tinha aqui. Agora, pessoal, falei para vocês que eu vou permitir que a gente escolha um número de divergências que pode ocorrer, tá bom? Então vou declarar aqui, ó, uma input chamada número divergência, abre e fecha parênteses, vou colocar 1 aqui dentro, tá? A gente vai trabalhar acima de 1, já vai permitir entradas, tá bom? E aí, aqui embaixo, ó, do det, a gente vai criar uma condicional, tá? Vai ser o seguinte, ó, se, abre e fecha parênteses, o meu det for maior do que o meu número de divergências, beleza? O número de divergência está aqui, ou seja, tô falando para ele, det é maior do que 1? É. Então, beleza. E não. Então, vou criar, pessoal, 2 sinais, tá? O meu sinal de divergência de compra, que vai receber 1, porque nós estamos avaliando aqui o número de divergências positivas, beleza? Ponto, vírgula. E ao mesmo tempo, eu faço o meu sinal de divergência da venda receber 0. Ponto, vírgula, fim, ponto, vírgula. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou fazendo o seguinte, ó. Os sinais acontecem em momentos separados, certo? Então, primeiro eu tenho aqui, por exemplo, uma detecção de divergência. E lá na frente pode passar 1, 2, 5 candles para poder aparecer o sinal do estocástico. Então, o que acontece? Se eu não setar um sinal como 1 e segurar ele como 1 até que aconteça o sinal do estocástico, o que vai acontecer é o seguinte. Na primeira condição aqui, quando houver a divergência, ele vai setar para 1. No candle seguinte, que não tem mais divergência, ele seta para 0. E aí eu nunca vou conseguir casar as duas coisas. Casar a divergência juntamente com o sinal de entrada. Vamos ver um exemplo aqui que demorou para acontecer o sinal do estocástico. Olha só. Por exemplo, tive uma divergência aqui, certo? No exato instante em que ocorreu essa divergência, o pico foi para quanto? Foi para 1, porque houveram uma divergência, certo? Só que aí passaram 1 candle, 2 candles, 3 candles, ou seja, já não existe mais divergência. Divergência ocorreu aqui. E aí, depois eu vou ter meu sinal de estocástico. Então eu preciso pegar um sinal, falar assim, ó, aconteceu a divergência. Então se minha detecção de divergência for verdadeiro, eu vou falar assim para ele, ó, o sinal da divergência de compra ocorreu, beleza? Se ocorreu o sinal da divergência de compra, eu zero o sinal da divergência de venda. Basicamente isso. Depois eu vou testar se esse sinal de divergência de compra aqui já ocorreu, depois eu só aguardo o sinal de compra e o sinal de venda, que já é baseado no próprio estocástico, beleza? E aí, pessoal, eu pego esse camarada aqui, ó, dou um Ctrl+C, dou um Ctrl+V aqui, e aí se a minha detecção, tá, for maior, na verdade, for menor, beleza? Do que um número de divergências negativo, eu vou fazer o meu sinal de compra ir para 0, tá? O sinal da minha divergência de compra ir para 0. E o sinal da minha divergência de venda, eu jogo para 1, porque agora eu tenho uma divergência de venda, beleza? O que eu faço agora, ó? Pego esses camaradas aqui e declaro aqui, ó, nas minhas inputs. Posso deixar ele como float mesmo que ele não vai ter casa após a vírgula, posso deixar ele como float, não tem problema nenhum, beleza? Poderia ser inteiro também, poderia, mas posso deixar aqui como float, sem problema, tá? O sinal de menos é aqui, beleza? Como é que eu faço para validar isso aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó, para eu poder saber se realmente eu estou conseguindo capturar o número X de divergência e se está batendo com o indicador. Como é que eu faço? Posso fazer um plot, ó, plot, abre e fecha parênteses, det, ponto, vírgula. E aí eu vou plotar o resultado aqui do indicador detector de divergências, beleza? Vou salvar esse cara. O nome dele é operacional 30K _ YouTube, tá? Eu vou salvar ele com o nome YouTube _ P2, tá? De parte 2. Lembrando que para você que já tem o pack de robôs, este código vai fazer parte lá do pack, tá bom? Esse é o robô de 110, tá, pessoal? Eu falei errado da semana passada que era 108. Na verdade, o bot da semana passada era o 109 e o dessa semana é 110, beleza? Ou seja, uma vez que você adquire o pack, você leva 110 robôs. E toda vez que eu trouxer um robô novo aqui no meu canal ensinando a programação, você recebe este bot em primeira mão lá no pack pelo período de 1 ano, tá bom? Então, você, além dos 110, você continua recebendo por 1 ano todos os bots que eu trouxer aqui no meu canal. Fechado? E para você que é da nossa assessoria, conversa lá com o Marcos vai fazer o envio desse código aqui para você. Se você não faz parte da assessoria, veja os detalhes aqui na descrição do vídeo para entrar lá para nossa assessoria da Genial. Fechado? Vamos salvar esse cara aqui. E agora, pessoal, nós vamos inserir este robô como um indicador. Botão direito, inserir indicador. A verdade é o seguinte, ó. Semana passada eu tinha mandado plotar os indicadores aqui, ó, do RSI estocástico, né? Então, como eu quero plotar aqui agora o meu indicador detector de divergências para ver quanto que ele está detectando, eu preciso isolar o restante. Então, vamos procurar aqui por 30K _ YouTube parte 2. Inserir aqui embaixo. Ok. Vocês vão entender melhor o que é que está acontecendo. Não salvei ainda, né? Por isso que ele não plotou certo, ele plotou o indicador ao invés de plotar o detector de divergências, tá? Olha lá, pessoal. Tá vendo aqui que detectou uma divergência? Olha para quanto foi aqui, ó. Foi para um indicador, tá vendo? Vamos ver alguma outra aqui, ó. Olha só, esse aqui, ó, que detectou 4, tá vendo esse aqui, ó, detectou 4?
Vamos ver para quanto foi o indicador, ó. Foi para 4. Olha aqui na escala de preço, ó. Na escala aqui do lado, ó. Foi para 4. Esse aqui, ó, que detectou 3 negativo, ó, jogou aqui para mim, ó. 3, tá vendo, ó? Beleza? Então toda vez que eu tenho uma divergência de compra, ele joga negativo. Toda vez que eu tenho uma divergência de venda, ele joga positivo. Então aqui até ficou errado, né? Cadê? Quando o número de divergências aqui, ó, minha detecção for maior, na verdade o negativo é aqui em cima e não aqui embaixo, tá? Ó. Viu como que é importante você verificar? Se meu detector de divergências for menor do que o número X de divergência, então eu faço meu sinal de compra RCB1, meu sinal de venda RCB0, tá? E aqui, se ele for maior, eu faço meu sinal de compra aqui, ó, da divergências para 0 e jogo o da compra para 1, beleza? Posso pôr aqui maior igual, menor igual, porque assim ele vai considerar o valor que está aqui, e não só se for maior, vai considerar se for maior ou igual, ou menor ou igual, tá? Meus amigos, quero mostrar para vocês como é que tá a performance aqui do meu robô Black Box. Por enquanto, pessoal, no dia de hoje aí, ó, vou dar uma ampliada aqui. Por enquanto, no dia de hoje, pessoal, trabalhando na casa de R$50, tá? O mercado começou a dar uma derretida agora e ele tá carregando contratos aqui, ó. No mês, pessoal, por enquanto, R$733. No vídeo da semana passada, mostrei pra vocês, o bot tava perdendo no mês aí 300 e poucos reais. Então, ele recuperou aqueles 300 e já está 700 positivo, beleza? Lembrando que é conta real da Genial. Caso você queira testar esse robô, pessoal, vou deixar um link aqui pra vocês na descrição de teste de robôs, tá? Não tem só esse robô, tem vários robôs aí para você testar, mas esse robô, cara, é o que tem performado melhor, que tem dado um maior resultado, na faixa aí de R$3.000 por mês, operando com um contrato em até 10 níveis, tá? Isso é o que ele tem feito de média aí nos últimos 9 meses, beleza? Caso tenha interesse em testar esse robozinho aqui, veja o link então na descrição do teste de robôs. Você vai preencher um formulário e vai receber automaticamente todas as instruções no seu WhatsApp, tá? Agora, pessoal, já tá molezinha aqui, ó. Por quê? Porque eu já criei aqui os meus sinais de detecção de divergência. Então, eu já não tenho meu sinal de compra e de venda aqui, ó, que é do RSI estocástico. Só colocar um parênteses assim, ó, fora. E aí eu coloco mais uma condicional, que além do estocástico aqui ter que cruzar, eu coloco que para poder comprar, pessoal, o meu sinal da divergência de compra tem que ter sido positivo, beleza? Então, dou um Ctrl C aqui só para facilitar, Ctrl V e coloco aqui, ó, entre parênteses, ó. Apago aqui o ponto vírgula e ponho um ponto vírgula aqui no final. Faço a mesma coisa aqui para o meu sinal de venda. Então, coloco aqui um parênteses geralzão, tá? E aí eu coloco a condição aqui, ó, do sinal de divergência de venda, tá? Ctrl V, coloco o parênteses e faço ele aqui igual a 1, tá? Meus amigos, fazer uma ressalva aqui com vocês de uma coisa. Muita gente vai rodar backtest, tá? E quando o cara clica aqui, ó, para rodar, eu não vou rodar backtest aqui, pessoal, porque minha máquina tá muito lenta. Beleza? Estou gravando tela, tem uns 3 MetaTrader aqui aberto, tem um monte de coisa e o negócio tá bem lento mesmo. Mas ele dá um erro de divisão por 0, tá? Para você evitar isso aí, só faz isso aqui, ó. Se o meu RSI for maior do que 0, então aí sim ele vai fazer o cálculo. Porque o que acontece? Por que dá erro de divisão por 0? Porque como ele vai capturar lá da série histórica o valor do RSI para poder fazer o cálculo, o primeiro valor do RSI é 0. E aí, como o meu primeiro RSI é 0, qualquer número dividido por 0 dá erro, né, pessoal? Não existe 0 dividido por alguma coisa. Então dá problema. Então o que você faz? Se o meu XRSI for maior do que 0, aí sim ele vai fazer esse cálculo. E aí ele elimina esse erro da divisão por 0. Só você fazer isso aí que aquele problema já vai sair, tá bom? Então vamos salvar esse camarada. O que eu vou fazer, pessoal? Vamos carregar aqui no módulo de automação e vamos ver se o nosso bot vai funcionar certinho, tá? Meus amigos, já carreguei aqui o robô no módulo de automação. Tô com o replay carregado aqui também. Vou abrir aqui os parâmetros para mostrar para vocês, então, como é que ficou, tá bom? Tem um alvo aqui, pessoal, de 500 pontos, vou jogar aqui 100 pontos porque a gente vai rodar no índice, tá? Lembrando, pessoal, que esse operacional, o rapaz lá que me passou esse setup, ele falou, ó, opera no dólar ou no Bitcoin. Mas como já tá mais fácil aqui para mim rodar no índice, vou rodar no índice mesmo, beleza? Vou colocar aqui então um stop de, sei lá, 300 pontos, deixo o offset aqui em 100 pontos para poder rodar no índice, número de contratos de entrada 1, número de contratos do preço médio 3, número de contratos do médio, então vou colocar aqui, se ele voltar, vou colocar 100 pontinhos só, se ele voltar 100 pontos ele vai fazer uma adição de contratos, ou seja, de 3 contratos, o nível da compra então ficou 10, o da venda ficou 90, período do RSI, tá? Ficou 14, estocagem 14, a suavização 3,3, o número de divergências pelo menos 1, você pode escolher quantas divergências você quer, beleza? E o número de candles analisado à esquerda ou à direita, 5 em ambos, fechado? Vamos dar um OK? Aqui na aba de entrada, pessoal, você vai marcar realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita e permitir múltiplos envios e alterações na mesa barra, beleza? Coloquei aqui então 4 contratos, tá? Nos 2 campos, por quê? Porque a primeira ordem é com um contrato já está especificado aqui no código. E a segunda entrada é com 3 contratos, também está especificado. Então eu preciso deixar aqui uma quantidade máxima igual nos dois.
senão ele pode tentar fazer uma adição de contratos e não conseguir se você limitar a quantidade por ordem, beleza? Vamos clicar em salvar e sair. Então vamos lá, pessoal, vou dar o play aqui no robô, o nosso replay já está rodando, tá? Assim que aparecer a divergência, ó, já detectou aqui uma divergência, tá? Que é de compra, beleza? O que falta agora? Falta a gente ver o nosso estocástico passar aqui abaixo de 5 e voltar acima de 5, tá? Na verdade eu falo estocástico, mas é o RSI estocástico, beleza? Então uma vez que ela aparece, nota que a divergência vai até mudando de lugar, né? Porque ela não fixa a primeira vez. Conforme ele vai renovando aqui as mínimas, ele vai até trocando o lugar. Mas não importa, porque quando ele passou aqui, ó, ele já fez a detecção, tá? Que houve um número menor de divergências, tá? Menor do que -1. E aí ele fez o nosso sinal da divergência igual a 1. Se o sinal da divergência é 1 e ocorre aqui a situação do estocástico, ó, o que ele faz? Ele vai pintar a vela de verde e vai fazer uma entrada a mercado. Olha lá, ó, pintou de verde, fez a entrada, colocou o alvo. Se ele retorna aqui 100 pontos, ele faz uma adição de contratos. No caso aqui já pegou o take profit, agora vamos ver aí uma situação de venda. E o black box, pessoal, como é que vai? Ó, tem hora que dá um sustinho, né? Tem hora que o mercado dá um sustinho na gente, dá uma esticada, mas o robô ele continua fazendo dinheiro. Por quê? Porque ele vai carregando contratos, adicionando e depois vai desovando contratos. Ele chegou aqui, pessoal, a menos R$296, ou seja, de prejuízo, né? E 171 de lucro por enquanto no dia, tá? Isso foi o máximo que ele fez. Na situação que ele está trabalhando aqui, pessoal, por enquanto tá com R$79 aí de gain. Quando eu clico aqui no total, ele já me mostra um total aqui de R$4.000 de lucro nesse robô trabalhando nessa conta, tá? Que não faz muito tempo que eu tô rodando. Caso você queira testar esse robôzinho aqui, pessoal, o Black Box, dá uma olhadinha no link aí da descrição, beleza? Nota aqui, ó, genial, conta real, tá? Ó, PRD significa que é conta real, beleza? Bora voltar aqui pro tema do nosso vídeo e ver a última entradinha aí, que vai ser uma venda, tá? Temos aqui a detecção de divergência, ele já detectou que foi um MACD, então olha só, deixa eu pausar aqui, ó. A detecção foi aqui, tá? Ou seja, passou uma vela. Nessa vela aqui não existia mais divergência, mas o nosso bot, ele setou aqui, ó. Quando ocorreu uma divergência maior ou igual a 1, que está aqui, ele faz o quê? Joga para 0 a situação da compra, né? O sinal da divergência de compra, e joga para 1 o sinal da divergência de venda. Se eu tenho um sinal de divergência de venda aqui, ó, e eu tenho a situação do estocástico, ó, do nosso RSI estocástico, né? Passando aqui, ó, para baixo de 95, ele sinaliza para nós a venda, coloca o alvo. Se o preço retorna 100 pontos, ele faz a adição de um contrato, senão se ele for direto para o alvo, ele faz a saída, tá? Aqui, o que aconteceu, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. O que aconteceu aqui foi o seguinte, ó, ele fez uma entrada, ele pegou o alvo, porém ainda havia condição na mesma vela, ele fez uma nova entrada. Por quê? Porque ainda tinha condição nesta vela. Se você não quiser que ele faça uma entrada nessa vela, pessoal, você vai ter que fazer uma alteraçãozinha aqui no código, que seria o quê? É capturar o número da vela em que ele fez a entrada. Então, por exemplo, eu faria o quê, pessoal? Eu criaria uma variável conte, tá? Dentro do laço VOT ou sold, então colocaria assim, ó, conte, recebe meu contador de candle, ponto vírgula. Colocaria essa variável conte aqui também no say sold, ou seja, quando ele entrar comprado ou vendido, ele armazena o número da vela. E aí eu falo para ele o seguinte, ó, se resposition for igual a false, mas, fazer grosso modo aqui só para vocês entenderem, tá? Meu contador de candle for maior do que conte, tá? Contador de candle for maior do que conte, aí sim ele entraria aqui para ver os sinais de compra e de venda. Ou seja, você nunca vai conseguir entrar 2 vezes na mesma vela, porque você armazenou o número dela. Você falou pro código o seguinte, ó, minha vela que eu acabei de entrar, tá? A vela que eu acabei de sair, porque ele sempre vai atualizar esse valor enquanto ele estiver comprado, a vela é a 226. Se o meu contador de candle for maior que a 226, aí sim você pode entrar. Se for igual a 226, ele nem consegue entrar aqui dentro do laço, tá? E aí seria somente declarar essa variável conte aqui como float aqui as nossas variáveis, beleza? Mas não vou deixar assim, vou deixar do jeito que estava. E aí, caso vocês queiram implementar isso, é só escrever da maneira que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo. Fechado, turma? Cara, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, lembra de deixar o like. Conversa lá com o assessor se quiser pegar esse código aqui. A gente se vê na próxima segunda. Forte abraço a todos, meus amigos. E até mais.